pessoal, bem-vindos ao nosso canal L2BS, no nosso primeiro teorema. O teorema ele vai tratar de teorias de assuntos que a gente vai tratar aqui no canal, certo? E o nosso foco tem sido Power Rangers. Esse é o nosso primeiro vídeo que a gente vai tratar de alguma teoria sobre eles, certo? E da mesma forma que no vídeo do coreano, eu tenho também minha colinha, porque eu tenho um problema sério de gravar conteúdo, principalmente quando o conteúdo é enorme, certo? O conteúdo é um pouco grande, então não dá pra gente gravar tudo, certo? Então de algumas coisas eu vou precisar dar uma coladinha, beleza? O teorema desse vídeo vai tratar do período pré-Zordon, certo? Período não, Jesus, é a era pré-Zordon, certo? E vai tratar dos dois períodos, agora sim, os dois períodos. O período Power e o período Ranger, certo? Dentro do período Power, o período Power tem sua origem, não é na Terra. Não é em nenhum dos planetas que vocês geralmente veem na série, certo? Tudo começou num planetinha chamado Hoop. É isso mesmo, esse nome feio, Hoop, certo? Que depois, mais tarde, vocês conheceriam como Planeta Deserto Z. Quem assistiu Power Rangers Megamorph, principalmente no período do Lord Zed, vai lembrar muito bem desse planeta. Esse planeta é um deserto e foi destruído por uma guerra intensa, certo? Que eu vou explicar a vocês os motivos e os porquês, certo? Esse planeta era dividido em 7 clãs, certo? Cada clã desse tinha uma das moedas do poder, exatamente, aquelas moedinhas do poder. Cada clã era responsável por uma das moedas do poder, certo? O clã líder, ou o clã que governava naquela época, era o clã negro, certo? O líder deles era Espírito Negro, por sinal, certo? Era um rei tirano e cruel e tinha uma tendência um pouco destrutiva, né, de imposição. Ele era aliado de um outro clã, o clã Red, ou o clã Vermelho, certo? Que era o que detinha a moeda do Ranger Vermelho. Mas havia outros clãs. Havia o clã Verde, que é o clã da família da Rita, certo? Para quem não sabe, está sabendo agora, certo? Existia os... Deixa eu até ver aqui a sequência de cor para eu não me perder, certo? O da Rita, certo? Que era o clã Repulsa e Revolto, que seriam os clãs Verde e Rosa. Que coisa, né? O clã Zi e Zuki, que são os antigos clãs Vermelho e Preto, certo? Que inclusive Zi é o clã do Lord Zed, certo? Que é o clã vermelho. O clã Uzi e Scorpion eram os clãs azul e amarelo, certo? O Uzi, o azul, e o Scorpion, o amarelo. O de Scorpion da Galáxia Perdida, para quem não se tocou ainda, certo? E o clã Mecha, certo? Que é o clã da Mega, no caso, né? Da própria Mega, que é o clã Mecha. Fica uma coisa meio estranha, né? Mecha. Mas é isso mesmo, é o sobrenome dela, certo? Megan, lembra alguma coisa? Um certo computador de bordo da Mega Nave? Pois é. Mais tarde vocês vão saber por quê, certo? Esse tirano governava esse planeta onde tinha os 7 clãs. Os 7 clãs decidiram que a sua tirania tinha que acabar. Então o que fizeram? Capturaram o imperador, certo? O Espírito Negro, e o baniram para um planeta próximo, chamado Nêmesis, certo? Que no futuro seria conhecido como planeta Cimmeriano, certo? Que, na verdade, tem rumores que dizem que o planeta já se chamava Cimmeriano quando ele foi jogado lá. Por um motivo, porque o Cimmeriano, o significado do nome, é o do que veio de cima. O que veio de cima? Antes, a Nemesis era um planeta muito parecido com o Hoop. Também era habitável e tudo mais. Mas veio um cristal, chamado Cristal do Mal, ou Cristal Negro. Esse cristal caiu neste planeta e devastou a população daquele planeta, restando apenas o próprio cristal, óbvio. Quando o Espírito Negro foi jogado lá, ele encontrou esse cristal, e esse cristal mudou o seu biotipo, né? Mudou suas formas físicas.
o transformando no que seria o início do espectro negro, certo? Vocês depois conhecem mais na frente o espectro negro. Então, ele deixaria de ser espírito negro para ser espectro negro. Ah, mas em inglês isso ficaria estranho. Não ficaria. Em inglês, espírito é spirit e espectro é espectro, certo? Então não tem muita diferença. A diferença é o tom de cor. Por essa razão o nome é diferente, certo? O espírito negro tem um tom mais branco e o espectro um tom mais escuro, mais denso. Mas devido à mistura com cristal, vocês viram que ele assumiu aquela forma meio monstruosa, muito feia, né? Que o pessoal já conhece mais. Beleza? Depois disso, que ele encontrou esse cristal, ele viu que esse cristal tinha uma capacidade, um poder extraordinário. Então o que ele fez? Pegou esse cristal e lançou no planeta Hoop, para que aquelas pessoas brigassem por esse poder, certo? E já de certa forma eles já estavam no início de uma guerra, né? Mas pelo trono do planeta, certo? Porque todos queriam assumir o trono do planeta, sendo que o herdeiro legítimo do trono era o Zi, a família Zi era a herdeira legítima do trono. Mas você sabe como é que é as pessoas, né? Todo mundo quer o trono do cabo, o cara acabou de ser expulso, a família próxima, são parentes, e o pessoal não queria que eles assumissem. Vai entender. Mas brigar por esse cristal gerou a primeira guerra. Inclusive tem um daqueles filmes de fanfilmes que mostram um pedacinho dessa guerra no planeta Hoop, né? É o filme do Zordon, né? Zordon de Eltar. Quem quiser procurar o fanfilme tem lá no YouTube, certo? Mostra um pouquinho dessa cena, que até ajuda, de certa forma, a complementar a série, certo? Apesar que não está ligado diretamente à série, mas ajuda um pouco vocês a compreenderem esse universo. Nessa época, Megan pegou todas as moedas que ela pôde, certo? Durante a batalha, a dela mesma, a moeda branca, e pegou as outras 6 e tentou sair do planeta, certo? E junto com ela, ela achou que as moedas ajudariam a conter a energia do cristal, certo? Ela queria levar esse cristal para um local mais seguro, já que o cristal do mal estava fazendo todo aquele mal ao seu povo. Só que ela não percebeu que o cristal do mal não é uma coisa que faria mal ao seu povo, né? O povo já estava brigando pelo trono, mas aquele cristal parece que agravou mais a situação. E ela achou que as moedas ajudariam a conter a energia do mal do cristal, né? Só que não deu certo. Uma das moedas do poder se perdeu durante a batalha. Adivinha que moeda foi? A verde. Bendita moeda verde. Porque na verdade a moeda branca serviria para ela se proteger durante o período, e as outras 6 para conter a energia do cristal. Mas como ela perdeu a verde, ela acabou tendo que pegar na abençoada do cristal e foi contaminada. O cristal fez com que ela gerasse 2 crianças, engravidasse, de certa forma, né? De 2 crianças, gerasse nela. Uma dessas crianças, vocês conhecem muito bem, é o Alfa. É o Alfa. E a irmãzinha dele, a Beta, eram gêmeos, certo? Ela não os teve lá em Hoop. Já os teve em um outro planetinha que vocês conhecem da série Power Rangers Turbo, Liaria, né? É um planeta um pouco mais afastado. Mas antes disso, ela pediu ajuda ao seu amigo Zordon de Eltar, um viajante interplanetário. Que coisa, não? Ele estava passando por ali por um acaso? Não. Ele estava passando porque ele é um estudioso de planetas, poderes, e ele gostava de fazer isso. Apesar de ser de Eltar, viajava bastante. E tinha essa amizade com o Megan, certo? De Hulk. Ajudou ela a levar até o planeta Liaria. E a deixou lá, mas antes disso, ela entregou a ele 5 das moedas do poder. E disse para que ele as guardasse, que no momento certo seriam úteis para ele ou para qualquer um que as tivesse. Bom, após ela ter entregado as moedas para o Zordon, ela foi para o planeta chamado Liaria, certo? Lá onde habitavam os guardiões do Conselho da Luz, melhor dizendo, os membros do Conselho da Luz, certo? E lá ela teve seus 2 filhos, certo? Ao Zordon, quando ela entregou as moedas do poder, ela avisou a ele para que ele as guardasse e as utilizasse no momento mais propício e adequado. Então Zordon retornou para Eltar, certo? E ela ficou ali em Liaria.
certo? E lá teve seus dois filhos, o Alpha e a Beta. Alpha é bondoso, carinhoso, como todo mundo já conhece. Na versão do robô, né, o Alpha era do mesmo jeito. E Beta, bom, era uma mulher guerreira, batalhadora, um pouco mais séria do que o Alpha, né? Com o passar do tempo, um dos membros do Conselho da Luz, chamado Ligori, né, achou que o poder do cristal poderia ser utilizado de uma forma mais ampla, né? Ele tinha uma visão de futuro muito estranha, né? Ele sacrificou, na verdade, o Alpha. Ele acreditava que se sacrificasse o Alpha, drenaria a energia de todo o seu povo através daquele sacrifício, e o cristal repassaria essa energia para ele, tornando ele o ser mais poderoso do universo, capaz até de proteger o seu planeta. A intenção boa, mas com um início muito ruim, vocês não acham? Sacrificar logo o Alpha só porque o bichinho é bonzinho? Ele achou que seria muito mais difícil fazer isso com a Beta, já que a Beta era meio guerreira. A Megan, como eu não havia dito antes, Megan acabou morrendo durante o período da gravidez. Então quem criou eles praticamente foi o Conselho, certo? Criou tanto o Alpha como a Beta. Mas sua mente, a mente no caso da Megan, foi preservada e mandada para onde? KO-35, onde futuramente seria feita a mega nave e onde futuramente a mãe e o filho se encontrariam, né? Exatamente a bordo da mega nave. Um sem conhecer o outro. Triste, né? Irônico também. Mas é bem interessante. E o Alpha original, que eu gosto de chamar Alpha original, morreu desse sacrifício feito por Ligori. E ele conseguiu drenar a energia de todo o seu povo, menos dos membros do Conselho da Luz e da Beta, que era protegido pelo Conselho. Os demais, todos foram drenados e morreram. Triste, não é? Um dos membros do Conselho ainda parece que estava grávido, ou já tinha o filho, uma coisa assim, né? Mas o cristal do mal tinha que ser detido, certo? Então acabou transformando ele naquele monstro conhecido como Maligori. Então o que eles fizeram? Alguns membros do Conselho cercaram Maligori e aprisionaram ele no planeta Terra. Esses membros que fizeram isso se tornaram no futuro, lá em Rescue, lembra do intermediário? Pois é, lá em Rescue se tornarão aqueles monstros demoníacos que lembram um pouco até mesmo o Espectro Negro, tá? Se vocês perceberem nos detalhes. E a mulher, a rainha Bandora, que eu não lembro se é esse nome mesmo, ela teve um filho. E de quem foi o filho? De um dos membros, provavelmente do próprio Ligori. A gente não sabe ao certo, né? Mas se for, tem sentido e tem lógica. A guerreira que está lá, que é humana, é a Beta. Eles todos foram que se reuniram para levar ele para essa prisão no planeta Terra. Mas todos foram contaminados pelo seu mal. Se vocês lembram de Power Rangers Turbo 2, o filme, mostra um pouco essa cena dele tentando contaminar com o mal os seus colegionários. No caso, 2 Rangers, né? O Ranger vermelho e a Ranger rosa, que apareceram no filme, certo? De Magmorph, que estavam lá no filme e foram contaminados pelo mal de Maligori, certo? Mas depois que Maligori foi destruído, um pouco mais à frente, outra pessoa apareceu. E todo mundo achou que Espectro Negro e Maligori são a mesma pessoa. Não são, certo? O Maligori é um dos membros do planeta Liaria. E Espectro Negro era do planeta Hulk. E depois passou a ser do planeta Cimmeriano. Passou a habitar ali. Depois que o Maligori morreu, todas as energias de Maligori passaram automaticamente para quem? Espectro Negro. E assim seus poderes aumentaram. Viu como as estratégias dele não foram muito eficientes no início, mas agora tá que tá desgraçado. Cheio de poder. Mas voltando, né, esses membros foram contaminados e também foram presos por um ser místico, que é exatamente o mesmo que prendeu, que ajudou a prender Espectro Negro, ou Maligori. Certo? Ele prendeu seus colegas, certo? Que haviam se transformado naqueles monstros que vocês viram em Rescue, infelizmente. Então acabou sobrando apenas os 2 membros que vocês viram no filme, o Ligori
Não, o Liguri não. O Let It Go e a Yara. Certo? Só sobraram 2 membros dos 7 que faziam parte do conselho. Porque um se transformou em Maliguri e os outros 4 naqueles demônios monstruosos que vocês viram no filme. Certo? E a Beta, que foi transformada naquela guerreira demoníaca. Infelizmente. Né? E o Alpha havia morrido. O que aconteceu? Ele pegou o corpo do Alpha e levou a um planeta chamado Illinois, sabendo que lá havia um ser místico que poderia talvez salvar um pouquinho do que restou do Alpha. E ele criou a sequência de alfas que eu vou citar depois, certo? Bom, voltando ao assunto, quase eu esqueço, o Rei Lexian, certo? O Rei Lexian do planeta Illinois, certo? Illinois ou Edenoi? Edenoi, corrigindo, desculpem, certo? Ele era rei místico e científico deste planeta, certo? Governante supremo. Já tinha sido casado uma vez, mas não cita lá o nome da esposa dele em momento nenhum, em nenhum lugar que eu tenha visto. Apesar que ele tinha um filho, certo? O seu filho era conhecido como Alex e a esposa dele era Lia, certo? Que eram os pais de Dex, de Mask Rider, certo? Que é uma série que é derivada de Power Rangers e que de certa forma começa a aparecer por ali, dentro daquele universo, certo? Que aparece em Power Rangers Megamorph, certo? Quando o Alpha foi levado para lá, para que ele fizesse uma análise do corpo, papapá, e ajudasse na restauração do Alpha, certo? O casal retornou, né? A Yara e o Let It Go retornaram para o seu planeta Liaria, certo? E ficaram lá, tiveram seu filho até aparecerem novamente somente em Power Rangers Turbo, certo? Já o Rei Lexian ajudou a criar os alfas. Por que eu chamo os alfas no plural? Porque ele criou vários alfas. O primeiro é o alfa 0 ou zeta, certo? 0 ou Z. Zeta é zeta, certo? Esse alfa não deu certo. Bom, alfa 0, na verdade, ele tinha característica, ele não era autônomo, certo? Eu encontrei aqui, já achei, mas eu tenho que seguir uma sequência, certo? Deixa eu ver, aperfeiçoar, certo? Ele não era autônomo e nem tinha sentimentos, certo? Então ele criou depois o alfa 1, certo? Ele acabou enlouquecendo devido a um problema com os sentimentos, certo? No alfa 1 foi acrescentar, ele continuou sem autonomia, porém tinha sentimentos. Ele enlouqueceu e foi se autodestruiu junto a alfa 0. Infelizmente. Por fim, 0 e 1 foi-se, certo? Alfa ou mono, né? Que é 0, 1, alfa 1 ou alfa mono, que eu esqueci de avisar. Alfa 2 ou alfa bi, certo? Deu certo o sistema de autonomia, mas ainda não o de sentimentos, certo? Já em alfa 3, problemas com o sistema de sentimentos. No primeiro, o problema era autonomia, que ele não tinha. Ele tentou criar um sistema de autonomia e deu pau. Enlouqueceu. Acabei trocando, foi no anterior, mas foi autonomia. Nesse ele tentou melhorar o sistema de autonomia no 2. Deu certo, mas os sentimentos ainda eram falhos. No módulo 3, do alfa 3, o alfa tri, ele conseguiu botar os sentimentos, porém com defeitos, ainda com defeitos. Esse alfa 3, no futuro, que é conhecido como alfa tri, ele se tornaria ninguém mais, ninguém menos que Raimundo. Raimundo já foi um alfa. Só que Raimundo, diferente do modelo 1, ele não se autodestruiu com o primeiro. Ele destruiu o segundo módulo, tá? Que na verdade tentava proteger Lexian, certo? Ele acreditava no início que necessitava que Lexian servisse a ele. Então o 02 fazia de tudo para proteger Lexian, né?
E essa maldade presente, esse defeito congênito presente nos alfas 1 e 3, e também um pouco nos alfas 2 e 0, ainda é muito ligado ao cristal do mal, principalmente no 3, certo? Mas ele continuou persistindo. Esse alfa 3 foi embora, certo? Então Lexian decidiu criar alfa 4 e alfa 5, certo? Ao qual ele não teve o mesmo êxito para tentar destruí-los, né, de imediato. Mas com o passar dos anos, ele conseguiu destruir alfa 4. Nele deu todo certo, mas o sistema de autonomia, como de sentimentos, tornando o primeiro ajudante de Lexian. O 4 foi o primeiro ajudante de Lexian, quase esqueci desse detalhe. Certo? Ele passou por alguns planetas, além do planeta Terra. Ele passou em Equitá e em Quíris, terra de Dimítria, por sinal. Ficou lá um tempo. Certo? Com o passar do tempo, ele pegou os destroços do Alpha 2 e criou Ecliptor. Lembra do Ecliptor? De Power Rangers do espaço? Pois é, destroços do que restou do 2, certo? Ele foi construído. E no caso, o próprio Alpha 3, que nunca seria o Raymondo depois, categorizou Ecliptor como seu irmão, né? Como um igual, já que eles foram criados pelo mesmo pai, que é Lexian. Ele apenas fez pequenas modificações para torná-lo Ecliptor, né? Coisa que não aconteceria com o Alpha 4. Alpha 4 foi destruído um pouco depois, num período de espionagem durante a Guerra Ranger, que a gente vai tratar um pouco mais na frente, certo? Alpha 5 durou muito tempo e foi destruído apenas, acredita-se, né, que foi destruído no período do Espectro Negro pela própria Astronema, certo? Então ainda foram criados outros dois alfas, Alpha 6 e Alpha 7. Alpha 6 permaneceu com os Power Rangers. Inclusive, ainda aparece muito na série. Alpha 7 só apareceu uma única vez, num único episódio, em Power Rangers Eternamente Vermelho. Certo? Então, esses dois alfas ainda existem. Todos, lembrando, todos derivados da fonte primária do alfa original. Certo? De resquícios da mente do alfa original. Então, todas as informações e dados e tudo que o alfa estudou durante toda a vida dele, no planeta Liária, foi passado para esses alfas, certo? Só que o resquício de energia existente no alfa original só permite que ele seja feito 9 modelos dele, certo? É o limite que dá para se reutilizar o corpo do alfa original. Então, até então, eles já fizeram 8 modelos de alfa, tá? Que é incluindo o alfa 0, certo? São 8 modelos, incluindo alfa 0. Então ele só tem poder para criar mais um alfa. Provavelmente alfa 8. Mas não se sabe se Lexian vai ter essa capacidade para fazer, porque o seu planeta, com o passar do tempo, teve algumas complicações, graças a Mondor, que mudou a mente do filho de Lexian, o Alex, né? Que são os pais de Dex. E Lia também. Eles acabaram se tornando os vilões de um império que já apareceu em Power Rangers Megamorph, certo? Que é o Império Crisdark, certo? Que é derivado deles, ok? Dentro desse Império do Crisdark, aí você tem uns servos, aos quais eles estão lá na série, presentes na série. Também tem as equipes Rider, que foram criados por Lexian, certo? Entre os membros da equipe Rider tem o Robo Rider, vocês veem durante a série, que é um dos amigos, que é o Darius, né? Que é um dos amigos do Dex, certo? O Império Mondor foi todinho construído pelo rei Mondor, certo? Que era o antigo Alpha 3 ou Alpha 3, certo? Bom, agora eu vou falar um pouco da família do rei Mondor, certo? Rei Mondor tinha 2 filhos homens, certo? O mais velho era casado, tinha uma companheira, certo? O mais novo tinha uma futura candidata, certo? O seu filho mais velho tinha um filho, certo?
E ainda tinha 2 ajudantes. Além disso, o Raymondo construiu também alguns aliados, certo? Um deles, eu vou citar ele aqui porque ele é bem importante, é o Vengeance, certo? Que era um dos seus generais, certo? Ele está presente em vários momentos da série. Me parece que ele é aquele tipo de homem que deu continuidade ao Império do Raymondo, certo? E tinha outros ajudantes que apareceram em várias formas durante a série, certo? Tem o Império é mais conhecido como Império Makini, certo? Ele tinha 2 planetas, certo? Que ele conquistou. O planeta Makini, que é o seu planeta original, e o planeta Marte, certo? Que inclusive lá quem mora é um Ranger, é o Auric, né? Ele era desse planeta. Mas depois que o planeta foi conquistado e destruído pelo Raymondo, ele foi para o planeta Terra, certo? Eclipto, como seu irmão, criou Astronema. Então ela de certa forma acaba fazendo parte do Império dos Máquina, né? Mas depois ela cria seu próprio império e amplia seus horizontes, digamos assim, certo? Ele também tinha alguns aliados, digamos assim, né? Algumas pessoas que faziam parte de forma indireta. Não sei se vocês lembram de um seriado que é os Beetleborgs, certo? Os Beetleborgs tinham um império chamado Magnavaro, certo? Que inclusive o Vengeance estava lá nesse império. Só que o Vengeance não era o Vengeance ainda, né? Ele tinha um outro nome, que agora não me lembro ao certo, ele tinha um outro nome, certo? E nesse império ele ajudava esses monstros que surgiram ali. Mas depois que foi destruído, derrotado pelos Beetleborgs, aí foi quando o Raymondo pegou ele para ser um dos seus generais, reconstruiu e o modelou para ser aquele general que a gente conhecia em Power Rangers, Força Vermelha, né? Não, Força Vermelha? Não, é Eternamente Vermelho, certo? Que apareceu Eternamente Vermelho, ok? Bom, aí em seguida, agora eu vou mostrar a vocês algumas imagens relacionadas a algumas coisas que eu já falei a vocês, certo? Eu vou abrir aqui para eu poder ter uma sequência visual, para eu não me perder, beleza? Porque o conteúdo é um pouco grande, como eu já falei, eu vou demorar um pouco até mesmo para tratar do assunto num todo. A primeira imagem vai mostrar para vocês o planeta Rupi, certo? O cavaleiro, que eu falei a vocês, que era o governante, que era o espírito negro. Em seguida mostra o planeta Nêmesis, já como Cimmeriano, porque não tem imagens dele antes. Uma imagem no caso, do futuro espectro negro, certo? Do cristal negro, ou cristal do mal. O planeta Liaria na sequência. Aí mostra Let It Go e sua esposa Yara, com o bebezinho que já apareceram no Power Rangers Turbo, e mostra as transformações dos membros do Conselho da Luz, certo? O que era o Ligori, que se tornou uma Ligori, a bruxa lá, que agora não me recordo o nome, mas a imagem aí deve estar o nome dela, certo? E os demais membros da família, ou do Império. Aí tem uma imagem lá embaixo, a primeira da última fileira, certo? Da quarta e última fileira. Lá tem uma imagem do Alpha, antes dele ser sacrificado, da Beta, certo? E dela já transformada, da Megan, certo? Ela aparece. A foto que tem ali, o pessoal vai ficar dizendo, mas essa foto aí é do Power Rangers do filme, né? Do primeiro filme. Mas a mãe parece um pouco a mãe deles, tem essa característica sim. A diferença é porque a cor não é verde, sim branca, certo? Mas isso não afeta em nada, certo? A segunda imagem mostra a imagem dos 8 alfas, logo na primeira fileira, certo? O Lexia na segunda fileira, na primeira imagem da segunda fileira, os pais do Dex. Bom, aí tem, logo em seguida, depois dos pais do Dex, tem o próprio Dex e as transformações deles, os amigos, os outros Riders, a equipe Rider,
de certa forma. O Império Chris Dark, certo? Mostra logo na sequência. Na terceira fileira, aí tem o Robo Rider, os 3 amigos do Dex, o planeta Edenoi, antes, né, do Chris Dark, e o depois do Chris Dark. Raymondo, sua esposa e seu filho, seu segundo filho, o planeta Makini. Aí também tem o Auric de Marte, já no planeta com as características que a gente conhece. Os 2 ajudantes do Raymondo. Essa mulher que aparece aí seria provavelmente a esposa do segundo filho do Raymondo nos dias de hoje, certo? Já adulta, certo? Carregando o que seria no caso, possivelmente o bebê do príncipe, do primeiro príncipe, certo? Não do segundo. Ela seria tipo uma babá, uma babysitter, né? Porque não se sabe o que aconteceu exatamente com o príncipe Mondor, né? O original, tá? Na sequência da imagem nós temos Eclipto e Astronema. Aí nós temos algumas imagens do Vengix e dos generais, certo? Que nessa primeira fileira, certo? Na segunda fileira, eu não estou enxergando bem. Pronto, na segunda fileira é KO-35, onde está as imagens do Cinturão Azul, que é de lá, o Ranger Fantasma, o próprio Ranger Vermelho, do Power Rangers do Espaço, além do amigo dele, que todo mundo já sabe, né, que é o Ranger Dourado, que eu não botei a imagem ali, botei só para ter uma referência, certo? De alguns dos membros. E a própria Astronema, que também é desse planeta, tá? Ali em seguida tem a foto do Império, certo? Do Império dos Beetleborgs, que aparece lá em Beetleborgs, que é o Império Magnavaro, certo? E alguns dos membros, certo? Na sequência de baixo, nas 2 últimas da terceira fileira, ali temos o planeta Eltar, algumas imagens do Zordon, certo? Do que poderia ser o Zordon. E na última fileira mesmo, aí vocês têm os Dairangers, é a mistura do nome Super Sentai com o nome Ranger, né? Mas também são conhecidos como Rangers Thunder ou Rangers Trovão, certo? Em seguida tem o planeta Ektar, não é isso? É, o planeta Ektar e os Rangers alienígenas de Ektar, que são Ocean Rangers, são conhecidos por outros nomes. Então, se vocês curtiram, gostaram, certo? Vocês podem se inscrever aqui embaixo, curtir, comentar, dar joinha, tudo aqui embaixo. O link do vídeo anterior eu vou botar aqui, certo? E eu espero que tenham gostado. Me desculpe pelos erros ainda, que ainda estou no processo de tentar me adaptar ao sistema e tudo mais, e coisa e tal, é muita informação, tem que passar correndo, beleza? E que a força esteja com vocês.